ainda do ministro Sebastião Reis. São os RESPs 2.083.701 de São Paulo, 2.091.651 de São Paulo e 2.091.652 do Mato Grosso do Sul. Estão inscritos para sustentar o doutor Vitor Minervino Quintieri, pela Associação Nacional de Advocacia Criminal, e a doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, subprocuradora-geral da República, pelo Ministério Público Federal como custos legis. Então, falará primeiro o doutor Vitor Minervino Quintieri, que está presente. Vossas Excelências se opõem à supressão do relatório? Não. Então, doutor Vitor, Vossa Excelência já tem a palavra para sustentar por até 10 minutos. Não tá. Pronto. Pode falar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor ministro Ribeiro Dantas, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Sebastião Reis Júnior, ilustre representante do Ministério Público Federal, doutora Raquel Dodge, aos demais ministros aqui presentes, Defensoria Pública, advogados e advogadas, membros do Ministério Público, servidores e serventuários da Justiça. A Associação Nacional da Advocacia Criminal, em relação ao tema 1218, compreende que a reiteração delitiva não obsta de forma automática, de forma obrigatória, a aplicação do princípio da insignificância em relação aos crimes de descaminho, desde que observados, obviamente, as circunstâncias do caso concreto. Historicamente falando, a partir do tema 157, e aqui, ministro Rogério, pretendo fazer uma sustentação oral objetiva, como o texto de Vossa Excelência no conjuro a respeito da escrita das peças, com Vossa Excelência, com o ministro Reinaldo Soares, os demais eu aprendo a cada dia que venho aqui à tribuna a ser mais objetivo, né, e técnico. Se fizermos um retrospecto, e aqui pretendo falar da jurisprudência do STJ, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O princípio da insignificância, no tema 157, ele foi reconhecido em relação ao crime de descaminho, desde que observados os parâmetros das portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda. Mas não é só isso. Precisamos, além de uma análise, né, jurisprudencial, fazermos reflexões de espectro doutrinário. Isso porque o princípio da insignificância ele exclui algo inicial no exame do caso penal, que é a própria tipicidade. Mais do que isso, o princípio da insignificância ele é corolário do próprio princípio da subsidiariedade do direito penal. Em relação aos requisitos fixados, porque não está previsto em lei, mas foi reconhecido há muito tempo pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e STJ, o princípio da insignificância tem quesitos claros, específicos, como a mínima ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade da ação em termos sociais, a inexpressividade da lesão jurídica. Então, vejam que o próprio princípio da insignificância ele é construído a partir de princípio que é em bases, né, sólidas e possibilitando ao intérprete o seu manuseio no caso concreto. Além disso, é importante destacar que reincidência não se confunde com reiteração delitiva, e se na reincidência o princípio da insignificância ele é aplicável, na reiteração delitiva dele deve-se ter o mesmo destino. E aqui eu cito como exemplos de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante de pessoas reincidentes, o RHC 198.175. Vejam que, além de tudo isso, as próprias portarias do Ministério da Fazenda podem construir respostas nesse sentido, ou seja, mesmo diante de reiteração delitiva, lembrando que o direito penal é o direito penal do fato, e a reiteração delitiva ela não pode ultrapassar um princípio que é fundamental, que é o princípio da presunção de inocência. Vejam aqui que estamos a falar de dignidade da pessoa humana, do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Vejam, excelências, que estamos aqui a falar da isonomia e abordando a isonomia e analisando a isonomia no âmbito jurisprudencial, em especial, né, do Supremo Tribunal Federal, e o doutor Rafael não vai me deixar mentir aqui, no recurso extraordinário 583523, o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais foi considerado não recepcionado porque violava o princípio da isonomia.
Excelências, se formos negar o princípio da insignificância àquela pessoa que reiterou, né, em matérias de, aspas, reiteração delitiva, estamos gerando uma quebra na isonomia. A ANACRIM não está dizendo que o princípio da insignificância deve ser aplicado de forma automática. Não é isso que estamos a tratar. E sim, é necessário dar a possibilidade para que os operadores de todo o país, operadoras do direito de todo o país, possam aplicar o referido princípio. Diante de tudo isso, acrescento mais um ponto, aproveitando aqui e, né, gostaria de cumprir a minha palavra, de fazer uma sustentação objetiva. Faltando aqui 1 minuto para os meus 5 primeiros minutos de fala, a não aplicação do princípio da insignificância na reiteração delitiva vai violar também o princípio da legalidade. Longe de mim querer ensinar a vossas excelências direito penal, princípios, mas o princípio da legalidade eu preciso ter uma lei prévia, uma lei estrita, uma lei escrita, e em nenhum momento, em nenhuma vírgula ou frase do Código Penal, da legislação penal extravagante, a reiteração delitiva ela serve como óbice para a aplicação da insignificância. Então, se a jurisprudência assim consolidada não aplica, se a jurisprudência consolidada em relação à reincidência também não faz, ainda que com algumas ponderações, é verdade, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a ANACRIM defende que a reiteração delitiva não deve obstar a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de descaminho, desde que, obviamente, observadas as circunstâncias do caso concreto e a respectiva aplicação dos requisitos. Agradeço a atenção, desejo a todos uma boa tarde, bons trabalhos. Muito obrigado, doutor Vitor. Essa palavra para a subprocuradora-geral, doutora Raquel Dodge. Senhor presidente, senhor ministro relator, senhores ministros, senhor advogado, muito boa tarde a todos. Falo aqui pelo Ministério Público Federal na condição de fiscal da lei. E me reporto ao excelente parecer que está nos 3 processos apregoados da lavra da subprocuradora-geral da República, Mônica Nicida Garcia, que faz um retrospecto muito claro a respeito da posição já antiga do Ministério Público Federal a respeito deste tema, e cuja conclusão, no parecer, que ora reitero, é no sentido de dar conhecimento e provimento ao recurso especial, fixando a seguinte tese, que está em tudo de acordo com a manifestação do ilustre advogado da tribuna: a reiteração delitiva não obsta a incidência do princípio da insignificância ao delito de descaminho, quando o valor do débito devido à fazenda pública, decorrente da conduta formalmente típica, não seja superior a R$20.000, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa ocorrida em períodos de até 5 anos. E para que entendam a posição do Ministério Público Federal nesta assentada e também no seu órgão de coordenação criminal, que é a 2ª Câmara de Coordenação do Ministério Público Federal, eu realçarei os principais pontos do parecer que está no processo. Diz a doutora Mônica Nicida, e aqui secundo, que discute-se aqui se a reiteração delitiva por parte do agente impede o reconhecimento da insignificância, tendo em conta os critérios já fixados pela jurisprudência dos tribunais superiores. E devemos iniciar relembrando que o Supremo Tribunal Federal, já a partir de 2004, quando julgou o HC 84412 da relatoria do ministro Celso de Mello, fixou 3 critérios importantes para a gente, na jurisprudência, aplicar para reconhecer ou não a insignificância. O primeiro critério diz respeito à mínima ofensividade da conduta do agente. O segundo critério, a uma ausência de periculosidade social da ação tida por criminosa. E o terceiro critério, a inexpressividade da lesão provocada. Esses critérios receberam uma evolução jurisprudencial, dado a quantidade de questões levadas à Suprema Corte, que os reexaminou e passou a fixar as seguintes premissas para a aplicação do princípio da insignificância. Primeiro, que a sua incidência deve ser feita em paralelo com os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima,
que nada mais são que as densificações dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em matéria penal. Segundo, que a sua incidência exclui a tipicidade material e exige-se, para sua aplicação, a presença de alguns vetores, entre eles a mínima ofensividade do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica, a ausência de prejuízo importante ao titular do bem jurídico tutelado e a ausência de prejuízo importante para a integridade da ordem social. Essas premissas conduziram a uma evolução jurisprudencial no sentido de que a reiteração criminosa ou a contumácia delitiva vinha impedindo a aplicação do princípio da insignificância, independentemente do valor do tributo suprimido pela conduta do descaminho. A jurisprudência dos tribunais superiores, no entanto, não permaneceu estática, e devemos lembrar que, em 2016, em 3 HCs, o ilustre ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, sustentou, com êxito, no plenário, que o delito de furto simples deixa de ser atípico em caso... deixa de ser atípico, apesar da reincidência da conduta do agente. Aqui, no STJ, há um precedente muito importante da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ainda de 2016, nesta terceira sessão, no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, e ali Sua Excelência teve o cuidado de ressalvar a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem se a medida é socialmente recomendável ou não. Então, partiu-se de uma tese genérica, mas com a possibilidade de haver a ressalva de sua aplicação no caso concreto. A atual jurisprudência dos tribunais superiores, portanto, é no sentido de que o juízo de tipicidade material não fica restrito ao grau de ofensa imposto ao bem jurídico isoladamente considerado, devendo-se ponderar a extensão do dano imposto à ordem jurídica de maneira global. Em outras palavras, considera-se o reflexo da conduta no âmbito da sociedade para efeitos de juízo de tipicidade material, de tal forma que se pode concluir, desde logo, que a reiteração criminosa, por si só, não é impeditiva da incidência do princípio da insignificância e, portanto, da exclusão da tipicidade. E é nessa extensão que a jurisprudência mais recente ainda do Supremo Tribunal Federal tem entendido que os desvios de condutas ínfimos e isolados sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto, sendo certo que se refere à hipótese de ofensa mínima ao bem jurídico, que não deve ser confundido com a proporção de dano em relação ao patrimônio do sujeito passivo. E é nesse contexto que a questão chega aqui, novamente, à terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, e, nesta sentada, se pretende definir se a reiteração delitiva obsta ou não à incidência do princípio da insignificância ao delito de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido. E é necessário, portanto, cuidado para distinguir as situações, mas é possível e é preciso afastar regras que gerem desproteção sistêmica, como pode acabar acontecendo se se considerar por completo o fato de o agente vir reiteradamente praticando crimes da mesma espécie, ou seja, ofendendo reiteradamente a administração pública e o erário. Lembrando que o ministro Celso de Mello, em 2013, decidiu que o tribunal deve sempre levar em conta que a Constituição confere ao legislador amplas margens de ação para eleger os bens jurídicos penais e avaliar as medidas adequadas e necessárias para a efetiva proteção desses bens. Porém, uma vez que se ateste que as medidas legislativas adotadas transbordam os limites impostos pela Constituição,
o que poderá ser verificado com base no princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e também como proibição de proteção deficiente, o tribunal deve exercer um rígido controle sobre a atividade legislativa, declarando a inconstitucionalidade de leis penais transgressoras de princípios constitucionais. A contumácia delitiva, portanto, não pode ser desconsiderada para fins de aferição da possibilidade ou não da incidência do princípio da insignificância, sob pena de o Estado acabar legitimando a prática criminosa. Porém, parece razoável admitir que o decurso de considerável lapso de tempo ou de uma pequena gravidade do fato prévio diminuem o impacto deletério que o não sancionamento poderia trazer, revelando-se, por outro lado, até mesmo ser uma medida socialmente recomendável. E assim é, porque, sem dúvida, a aplicação deste princípio deve ser feita de forma criteriosa, cautelosa e casuísta, sempre com base nas circunstâncias do caso concreto, sob pena de se estimular a prática do crime. Sob a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante de reiteração, a jurisprudência deste tribunal é no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável. Leio aqui trecho de um acórdão no ERESP 1217514, julgado em 2015, nessa terceira sessão, da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E um aresto de 3 anos depois, da lava do ministro Neve Cordeiro, na 6ª turma, é na mesma linha. As turmas do Supremo também já se posicionaram no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. E lembro aqui acórdãos do ministro Joaquim Barbosa, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, dos anos de 2011 e 2012. Por outro lado, a fixação de algum parâmetro para se verificar, no caso concreto, ser possível ou não desconsiderar a reiteração criminosa para viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, revela-se de todo recomendável. E aqui, a novidade desta manifestação do Ministério Público Federal nestes autos e nesta oportunidade é no sentido de revelar que o entendimento da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no sentido de que aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à fazenda pública, decorrente da conduta formalmente típica, não seja superior a R$20 mil, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa ocorrida em períodos de até 5 anos. A 2ª Câmara explica a adoção desse critério deste modo. Primeiro, porque o prazo em questão corresponde não apenas ao reconhecimento da reincidência delitiva, como consta do artigo 64.1 do Código Penal, mas também ao prazo de prescrição geral para a Fazenda Pública ajuizar eventual execução fiscal, servindo como um parâmetro objetivo para verificar a habitualidade delitiva. Vários julgados da 2ª Câmara têm autorizado os membros do Ministério Público Federal em todo o país a proceder ao arquivamento, ao arquivamento do inquérito e ao não juizamento da ação, segundo este parâmetro de 5 anos. E também a adotar o mesmo tipo de parâmetro no tocante ao oferecimento ou não do acordo de não persecução penal. E o parecer cita vários acórdãos da 2ª Câmara nesta mesma linha. E é nessa linha que, levando em conta que o princípio da insignificante atua como causa de exclusão da própria tipicidade da conduta, é equivocado afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. E é por isso que se sustenta no parecer e agora na tribuna que, sob o rito dos recursos repetitivos, deveria se firmar o entendimento de que, aspas,
a reiteração delitiva, não obsta a incidência do princípio da insignificância ao delito de descaminho, quando o valor do débito devido à fazenda pública, decorrente da conduta formalmente típica, não seja superior a R$ 20.000, ressalvada a hipótese de ter havido reiteração na mesma modalidade criminosa em período de até 5 anos anteriores. E é exatamente a situação deste processo, em que o réu não preenche os requisitos legais para aplicação do princípio em discussão, uma vez que, em razão de sua contumácia criminosa, sua conduta é reprovável e incompatível com o ordenamento jurídico. No caso dos autos, as instâncias concluíram que não restou demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento do recorrente em razão de sua habitualidade criminosa. Isso porque ele registrou processos administrativos de descaminho nos anos de 2010, 2013, 2014, 2016, e o caso em exame é 2017. Já encerrando, a posição do parecer é, portanto, no sentido da aprovação de uma tese, com a ressalva do período de reiteração nos 5 anos anteriores, mas, no caso concreto, negar provimento ao recurso especial, vez que ele reiterou a conduta especificamente nos 5 anos anteriores. Essa mesma sustentação oral vale para os casos os demais casos citados, com diferença de solução no caso concreto. Agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutora Raquel. Passo a palavra ao ilustre relator. Ministro Sebastião Reis. Eu vou julgar, ou seja, depois eu farei a leitura do dispositivo com cada caso concreto. Ou seja, vamos cuidar primeiro da tese. É o recurso especial 2083-701. No julgamento do recurso especial 17.09029, a terceira sessão, revendo a tese fixada no julgamento do recurso especial 11.12.1748, firmou o entendimento de que incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000, a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522, com as atualizações efetivadas pelas portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Com efeito, a controvérsia posta no presente traduz um desdobramento direto daqueles julgamentos, na medida em que busca elucidar se o princípio da insignificância incide nos casos em que verificada a reiteração da conduta. Cumpre, no entanto, ressaltar que, além da questão central posta no representativo, possibilidade de incidência do princípio da insignificância ao crime de descaminho, quando verificada a reiteração da conduta, há outras questões subjacentes que, a depender da solução da proposição inicial, também devem ser equacionadas para fins de fixação de uma tese apta a orientar o julgamento nas instâncias ordinárias, a saber, 1. Procedimentos pendentes de definitividade, inclusive processos administrativos, podem ser sopesados para os fins de formar convicção no sentido da recidiva da conduta delitiva. 2. Há um lapso temporal máximo para a valoração desses procedimentos. E 3. O valor do tributo não recolhido, apurado em tais casos, reiteração, ostenta relevância para fins da conclusão no sentido da tipicidade material da conduta. Passo, então, ao enfrentamento de cada um dos temas. A terceira sessão dessa Casa, no julgamento do ERESP 12.17.514, firmou o entendimento de que a reiteração da conduta delitiva inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável. E aqui eu faço a transcrição da ementa, o relator foi o ministro Reinaldo. Os julgados mais recentes das 2 turmas criminais dessa Casa seguem a mesma linha, embora tenham deixado de constar ressalva acerca da possibilidade de aplicação excepcional do princípio. E aqui eu também reproduzo vários precedentes. Com efeito, quanto ao cerne da discussão, não vislumbro nenhuma justificativa razoável para alterar a orientação dessa Corte, qual seja de que, em regra, a reiteração delitiva obsta à incidência do princípio da insignificância ao crime de descaminho. Ora, a reiteração da conduta é uma circunstância apta a indicar uma conduta mais reprovável e de periculosidade social relevante, inclusive porque transmite a ideia de impunidade, reduzindo o caráter de prevenção geral da norma penal,
de modo que, caso verificada, tem-se por afastado, ao menos, 2 dos pressupostos para reconhecimento da tipicidade material da conduta nos moldes estabelecidos pela jurisprudência, a saber, a ausência de periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Ressalto, no entanto, que é recomendável a manutenção da ressalva proposta pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca quando no julgamento do ERESP 12.17.514. Com efeito, é impossível contemplar a multiplicidade de situações fáticas que podem acarretar na prática de crime de descaminho, sendo certo que, a depender das circunstâncias que tangenciem a reiteração da conduta, o julgador pode compreender que o reconhecimento da tipicidade material é a medida socialmente recomendável. Mutatis mutandis, essa é a mesma compreensão que tem orientado essa Corte na análise do princípio da insignificância nos crimes de furto em que verificada a contumácia do agente. E aqui eu trago precedentes do ministro Ribeiro Dantas e do ministro do ministro Jesuíno Rissato, que ele citou, inclusive, precedente do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Logo, entendo por acolher integralmente a tese proposta pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca no julgamento do ERESP 1.217.514, a saber, a reiteração da conduta delitiva inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável. Passo, então, agora ao exame dos tópicos subsidiários, cujo equacionamento é necessário para a formação da tese. Primeiro, procedimentos pendentes de definitividade, inclusive processos administrativos, podem ser sopesados para os fins de formar convicção no sentido da recidiva da conduta delitiva? Essa questão está sedimentada na jurisprudência dessa Casa, que tem admitido não só a avaliação de procedimentos penais pendentes de definitividade, como também de procedimentos fiscais para fins de aferição da contumácia delitiva. E aqui também eu cito precedentes do ministro Saldanha, do ministro Ribeiro Dantas, e cito também precedentes do Supremo Tribunal Federal, do ministro Dias Toffoli e do ministro Roberto Barroso. Logo, acolho a posição atual no sentido de que a contumácia pode ser verificada a partir de procedimentos fiscais e penais, ainda que não definitivos. 2. Há um marco temporal para a valoração desses procedimentos. Na minha concepção, esse tema tangencia inexoravelmente a questão objeto do tema 150, RS 593-818, julgado sob o rito da repercussão geral, no qual o plenário da Suprema Corte pacificou o entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de 5 anos, aplicável apenas à reincidência. Com efeito, a partir da compreensão de que o período depurador do artigo 64.1 do Código Penal somente se aplica à reincidência em si, entendo que não há base legal para a aplicação desse lapso temporal, prazo, ou mesmo outro marco objetivo, para fins da análise da contumácia delitiva. Nesse caso, entendo que devem incidir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o juízo deve avaliar se a conduta anterior é contemporânea o suficiente para denotar que o agente ativo é contumaz na prática delitiva. Aliás, essa também é a compreensão atual da Corte na análise de condenações atingidas pelo período depurador para fins de negativação dos antecedentes. E aqui eu trago precedentes da minha relatoria e da relatoria também do ministro Reinaldo, da relatoria da ministra Laurita. Assim, entendo que não deve ser fixado nenhum marco objetivo para fins de aferição da contumácia delitiva, devendo ser observado pelo magistrado o critério da razoabilidade e proporcionalidade na análise do lapso temporal. 3. O valor do tributo não recolhido, apurado em tais casos, reiteração, ostenta relevância para fins da conclusão no sentido da tipicidade material da conduta? Nesse tópico, entendo que a resposta é negativa. Ora, em se tratando de agente contumaz na prática delitiva, é desinfluente perquerir o valor do tributo não recolhido para fins de aplicação do princípio de insignificância, pois a contumácia, em regra, indica per si uma conduta mais gravosa e de periculosidade social relevante, de modo que a reiteração, em regra, acaba por afastar os requisitos necessários para o reconhecimento da tipicidade material da conduta. E cito aqui também precedentes dessa Casa, do ministro Ribeiro Dantas, da minha relatoria e do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro Gilmar Mendes e do ministro Luiz Fux. Acrescento ainda que admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese de contumácia delitiva com base na totalidade do tributo não recolhido, inferior a R$ 20.000,
teria o efeito deletério de estimular uma economia do crime, na medida em que acabaria por criar uma cota de imunidade penal para a prática de sucessivas condutas delituosas. Rememoro, nesse aspecto, que a ressalva constante da tese central, no sentido da possibilidade de aplicação excepcional da insignificância aos casos em que, apesar da reiteração da conduta, a medida for socialmente recomendável, já contempla uma exceção à regra, de modo que não seria recomendável nem necessário acrescentar um parâmetro objetivo nesse caso. Solucionada a questão central e aos tópicos subsidiários, voto pela fixação da seguinte tese: a reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no artigo 64.1 do Código Penal, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aplicando essa tese no caso sob exame, entendo que deve ser mantido o acórdão atacado, na medida em que o recorrente ostenta vários procedimentos fiscais contra si, decorrentes da prática de condutas similares, circunstância apta a obstar o reconhecimento da tipicidade material da conduta. Eu nego o provimento do recurso especial e proponho a fixação da tese que eu acabei de fazer a leitura. É como eu voto, senhor presidente. Perfeito, ministro. Ministro Rogério Schietti. Senhor presidente, cumprimentando a todos e a todas os presentes, eu me alinho ao entendimento do eminente relator, né? Temos, assim, agido na sexta turma em situações comuns de reiteração delitiva, em que se denota um certo profissionalismo da conduta do agente, que se vale de interpretações que eu diria muito reducionistas do fenômeno criminoso para, baseado apenas em um dos elementos do crime, que é a tipicidade material, afastar uma análise da complexidade daquele comportamento, que, sem dúvida alguma, até como bem destacado pelo eminente subprocurador-geral da República, doutor Raquel Dodge, traz um abalo ao próprio sistema, que se vê impossibilitado de punir condutas reiteradas, porque cada uma delas, isoladamente considerada, pode representar, numa análise meramente econômica, uma inexpressividade diante do direito penal. É preciso considerar que o conceito de crime engloba, além da tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade, dentro do qual se inserem os conceitos de merecimento e necessidade da pena. E, portanto, essa análise deve ser feita em conjunto para, exatamente como no caso presente e tantos outros que temos julgado, evitar que pessoas se beneficiem e permaneçam impunes diante de uma reiteração delitiva que conta exatamente com esse tipo de interpretação que muitas vezes se dá. É claro que, em casos excepcionais, temos feito ressalva de que, mesmo diante de antecedentes penais, considerados de menor monta, se pode, a depender do tempo e do tipo de ilicitude cometida, ainda assim fazer incidir a bagatela penal. Então, essas são considerações que eu faço apenas para aderir ao voto do eminente relator, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Schietti. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Senhor presidente, minha boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar muito efusivamente o ilustre advogado, doutor Vitor Minervino, quanto a doutora Raquel Dodge, pelo Ministério Público, pelas brilhantes sustentações orais e, mais ainda, o voto sempre muito cuidadoso e minucioso do ministro Sebastião Reis Júnior. Esse é um tema que é um tema muito caro ao direito penal, especialmente num país em desenvolvimento, um país com tantas dificuldades como econômicas de boa parte da população, da maior parte da população, e que, evidentemente, faz com que o direito penal, não agora, mas desde 1984, quando
o nosso ministro, o então ministro Francisco de Assis Toledo, coordenando a comissão de juristas, e professor também, foi meu professor, sustentou, né, os princípios no direito penal da insignificância e da adequação social, como um reflexo de uma realidade influenciando o direito, porque a realidade é maior do que o direito. E, evidentemente, que esse tema é um tema delicado, é um tema importante, instigante, e que dialoga muito com os outros ramos do direito, né? Para que nós possamos efetivamente dizer não à impunidade e dizer sim, né, a uma justiça penal equilibrada, uma justiça penal que pune o infrator, mas, ao mesmo tempo, pensa na sociedade como um todo. Assim que eu cheguei aqui no tribunal, foi um dos primeiros processos que me deparei na sessão. Eu cheguei em 2015 e estava no auge da discussão, tanto aqui no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal, sobre a adequação do princípio, a adequação do princípio da insignificância, havendo habitualidade ou reiteração. E vem uma grande discussão teórica sobre o direito penal do fato, o direito penal do autor, quando, na verdade, toda essa discussão me parece ser superada com as colocações agora tão bem feitas pelo ministro Rogério Schetti Cruz, no sentido do conceito do crime e daquilo que se deve examinar na tipicidade, no tipo penal, que me parece que a adequação e a necessidade são elementos indiscutíveis para a apreciação da tipicidade penal. É óbvio, em função do aspecto da punibilidade. E, nesse sentido, senhor presidente, eu, naquela ocasião, trouxe a tese de que a reiteração é um obstáculo inicial, não pode ser deixada de lado, a reiteração, a habitualidade, mas, ao mesmo tempo, disse que a casuística era muito grande e que nós tínhamos que prestigiar também as instâncias ordinárias no exame do fato concreto para que pudesse tornar como exceção aquelas situações delicadas, como nós até hoje vivemos. Há uns 20 dias, a quinta turma julgou um caso de material de higiene, né, e que eu sustentei exatamente a possibilidade da excepcionalidade, material de higiene, no que tange ao crime de furto, né? Material de higiene, comida, que a gente tem que dar um tratamento diferenciado, é lógico, num país como o nosso, onde a realidade econômica é essa. Digo isso para poder chegar nos crimes de natureza tributária e ter o mesmo olhar, o mesmo tratamento daquela mazela que é decorrente de uma situação econômica de pobreza extrema em relação ao crime de furto, e agora nós estamos na área do crime tributário, que também merece ser examinado da mesma forma, com a adequação ou a possibilidade de aplicação do crime, da insignificância ou do exame desse aspecto na caracterização do tipo penal. Eu me recordo que, nessa ocasião, foi a ocasião que prevaleceu no plenário do Supremo Tribunal Federal o voto do ministro Barroso, e foi por maioria, salvo engano, mas que foi mantida a possibilidade da aplicação da insignificância, mas tendo um olhar em relação à habitualidade e à reiteração. E, em relação ao crime tributário, tem um complicador. Tem um complicador porque o próprio Supremo Tribunal Federal diz que, para o exame da insignificância, é necessário a verificação do quanto do débito, ou seja, a reunião dos diversos procedimentos administrativos fiscais que caracterizarão aquele quantitativo de R$20 mil, que hoje pode até ser mais, eu não tenho aqui no momento, né? Mas ao quanto que o Poder Executivo, numa norma penal, vamos dizer, em branco, estabeleceria
como preenchimento dessa lacuna. Ora, se a posição do Supremo é nesse sentido, a habitualidade tem que ser levada em consideração, e não é direito penal do autor. E se a habitualidade tem que ser considerada, deve ser levada em consideração, a reiteração também. É lógico que eu vislumbro, e sempre vislumbrei, a razoabilidade, a pertinência do afastamento das situações longínquas, acima de 5 anos, como disse a senhora subprocuradora-geral. Mas acontece que a nossa posição sobre aquilo que chamamos de direito ao esquecimento não foi acolhida pela Suprema Corte de Justiça Nacional. Daí porque resta a nós, julgadores, e eu tento fazer isso há 30 anos, há mais de 30 anos, aplicar a proporcionalidade e a razoabilidade para examinar tudo isso. Desculpe o alongado do meu voto, né? Eu não precisaria fazer qualquer reparo ou acréscimo ao voto do ministro Sebastião, mas como eu fui citado algumas vezes e tive a honra de relatar aqui na sessão, me sinto no dever de reafirmar aquilo que eu disse, de reafirmar o cuidado que a quinta e a sexta turma têm tido em relação à excepcionalidade na aplicação do princípio da insignificância, quando há habitualidade e reiteração, naquelas situações limites da vida, do cotidiano, da realidade, né? Isso nós temos feito, temos procurado fazer, mas eu não tenho dúvida de que a tese sustentada, colocada em votação pelo ministro Sebastião Reis Júnior, é a que melhor reflete aquilo que nós, durante esses anos, quase 10 anos, aqui, já que o ministro Sebastião e o ministro Rogério já estão há mais de 10 anos, na terceira sessão, estamos refletindo a esse respeito. Portanto, eu não tenho dúvida, senhor presidente, em acompanhar a tese e a conclusão feita pelo eminente relator. Então, Vossa Excelência também nega provimento. Exato. Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Pois então, senhor presidente, colegas, a argumentação, tanto a tese quanto a ratio decidendi, está perfeitamente em linha com o que temos decidido. Eu só manifesto uma preocupação, que a fixação da tese, que deve ser um precedente vinculativo, ela já traz uma possibilidade concreta e aqui positivada da distinção. Então, o nosso precedente acaba ficando fragilizado, né? Quer dizer, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. É uma consideração aberta que vai permitir que o magistrado, através de uma fundamentação razoável, possa destoar da tese que estamos votando. Mas eu concordo, não estou dissentindo, não. Mas gostaria de fazer essa ressalva, que, aliás, presidente, isso é uma tônica dos precedentes, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal. Sempre tem um salvo-se, com exceção de situações de... Acabou o precedente, não tem precedente. Qualquer juiz faz o distinguish e decide como quer. Então, talvez a gente tenha que refletir isso. É como vamos. Muito obrigado, ministro Saldanha. Ministro Messode Zulay. Senhor presidente, senhores ministros, doutor advogado do Ministério Público Federal, eu também gostaria de fazer um registro, senhor presidente, mas é na linha exatamente oposta do que vem sendo dito. Primeiro, gostaria de cumprimentar e exaltar o voto do ministro Sebastião, o voto percussiente, profundo, muito bem analisado, analisou todos os pontos da questão que vem sendo debatida ao longo dos anos pelo Superior Tribunal de Justiça, pelas turmas criminais, mas
algumas questões que foram mencionadas, tanto pelo doutor advogado quanto pelo Ministério Público, me parece que devam ser mais destacadas. E são questões de ordem técnica, né? Que eu, em brevíssimas palavras, vou referir. O princípio da insignificância, como foi aqui amplamente discutido, inclusive pelo próprio eminente relator e confirmado pelos demais colegas, ele afasta exatamente o tipo penal, afasta a tipicidade. Esse é o ponto, vamos dizer assim, crucial que está sendo, vamos dizer assim, utilizado na argumentação. E, por outro lado, a reiteração da conduta criminosa é um elemento que deve necessariamente ser analisado aonde? Na culpabilidade. Eu não estou aqui querendo ensinar direito para ninguém, eu estou apenas falando, porque isso é uma coisa tão básica, que eu estou apenas falando para fundamentar meu voto. Ou seja, no grau de reprovabilidade da conduta. E esses elementos, evidentemente, que não podem se comunicar. Então, quando se fala em reiteração da conduta criminosa, dentro de uma tese que diz que a reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância, eu realmente vislumbro aí, embora não seja... eu não quero absolutamente criticar o relator, absolutamente, porque isso é o que vem sendo dito ao longo de anos de jurisprudência. Isso é, na minha visão, um equívoco grave de técnica penal. E por que é que acontece esse equívoco da técnica do direito penal processual e de sistema? Ele ocorre porque houve uma distorção. E uma distorção que provoca outra distorção e que provoca outra distorção, e essas distorções vão transformando um monstro jurídico que a gente... E aí eu mais uma vez vou cumprimentar o ministro Sebastião, porque ele está tentando dar aqui uma solução para um equívoco que ocorreu antes, até mencionado pelo ministro Reinaldo e pelo ministro Schietti. Ora, você não pode estimular que uma pessoa, pelo princípio da insignificância, venha reiterar mais uma vez: eu não vou pagar 20 mil reais e outra vez eu não vou... Alguma coisa tem que coibir essa conduta. Então, o ministro Sebastião deu, ou está tentando dar uma solução para isso, para que essa conduta não se reitere. Mas qual é o equívoco inicial que está trazendo com uma solução um outro equívoco que distorce o sistema penal? É o equívoco de se dizer que 20 mil reais é insignificante. Porque 20 mil reais não é insignificante para ninguém. Ninguém aqui pega 20 mil reais e diz: olha, isso é insignificante, eu vou dar de esmola. Isso é uma portaria dada, uma portaria elaborada pelo Ministério da Fazenda ou da Receita Federal, não sei de quem, e que deveria ser arquivado no âmbito da Receita Federal. E aqui a gente deveria reconhecer como uma conduta atípica e, enfim, o processo nem deveria chegar ao judiciário. Mas querem transferir para os ombros do Poder Judiciário o ônus de dizer que isso é uma conduta insignificante. E não é insignificante. Da mesma forma que ocorre, e daqui a pouco vai acontecer alguma coisa semelhante, com aquela história que eu, inclusive, me insurgi na hora, eu não tive voto, porque eu não participei dos debates orais, dos 1.000 maços de cigarro. Então, vem 1.000 maços de cigarro, esses 1.000 maços de cigarro contrabandeados para dentro do país deveriam ser objeto de arquivamento dentro do Ministério Público Federal. Se o Ministério Público Federal entende que não tem condições de propor uma ação penal, ele arquiva no âmbito do Ministério Público Federal. Mas, por alguma razão, que não vale a pena aqui a gente debater, ou não vem ao caso debater, traz para o colo dentro do Poder Judiciário o ônus de dizer que é um insignificante, como todos nós sabemos que 1.000 maços de cigarro não são absolutamente insignificantes. Cria-se a distorção de dizer que uma coisa que é absolutamente relevante é insignificante. Bom, mas aí é preciso trazer um remédio para isso. Qual é o remédio? Tem que ter um remédio, né? É dizer que a reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância. Criou-se uma nova distorção, porque a reiteração criminosa ela está na culpabilidade, no grau de reprovabilidade, e traz para dentro do tipo penal que todo mundo sabe que é uma ação com resultado e um nexo de causalidade. Então, cria-se aí, qualquer estudante de direito sabe, um monstro e que, com certeza, trará
outros monstros, né? Porque é um precedente que está sendo criado, né? Mas se naquele caso lá o STJ entendeu que os elementos podem ser cruzados, e em outros que eu não estou conseguindo imaginar aqui agora, também pode se criar. E vai se fazendo, e vai se fazendo, vai se fazendo. Então, eu não quero ser, acho que, chato, mas acho que, na medida em que a gente obedece à lei, vai por conta da lei, sem criar distorções, a gente está sempre no caminho certo. Nunca acontece essas coisas que a gente é obrigado a consertar e consertar e consertar. Então, eu queria fazer essa distinção também em relação ao crime habitual. Eu quero dizer que não tem nenhuma relação com o princípio da insignificância aqui, nem com reiteração criminosa, porque o crime habitual é aquele que faz da prática de delitos o seu meio de vida. Obviamente, a ele não se permite a aplicação do princípio da insignificância, mas a figura não se confunde com a mera reincidência. A habitualidade exige a conclusão de que, muito embora cada fato praticado seja atípico, o conjunto das condutas revela um fato típico. É muito diferente do princípio da insignificância. Então, senhor presidente, eu quero adiantar que estou acompanhando com relação à conclusão, né, o resultado, que eu também estou negando provimento, acompanhando o eminente relator, mais uma vez cumprimentando pela iniciativa de tentar corrigir a distorção inicial. Agora, eu vou pedir vênia só com relação a isso, porque não tenho como dizer que uma reiteração de uma conduta obsta a aplicação do princípio da insignificância, e, nesse aspecto, eu peço vênia para todas as vênias, com todo o respeito que tenho pelo eminente ministro Sebastião Reis, só nesse aspecto para divergir. Então, Vossa Excelência acompanha, mas com esse fundamento. O fundamento de... Não, eu estou negando provimento. Isso, então acompanha... Com relação à tese, é que eu não acompanho a tese. Vossa Excelência não concorda com a excepcionalidade. Eu não concordo com a tese. Com a redação da tese, exatamente. Eu não concordo com a redação da tese. O ministro Messua de Azulay nega provimento, então acompanha a conclusão, mas não acompanha a tese. Ministro Teodoro Silva Santos. Senhor presidente, demais pares, senhora subprocuradora da República, senhor advogado, na verdade, estamos diante aqui de um debate bem ilustrado, um debate que não é de hoje, que se fala do princípio da insignificância. Esse princípio há de muito já estudado, e aqui dizendo, fazendo minhas palavras do ministro Messua, quando ele diz que, aqui não quero ministrar aula, até porque é público e notório que o princípio da insignificância, também denominado princípio da bagatela, foi objeto de estudo de origem alemã, e os alemães lá até hoje discutem a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, e levando-se em razão da aplicação de outro princípio, que é o princípio da ultima ratio no direito penal. De maneira que é um caso complexo, é um caso que nós observamos as falas aqui, todas elas bem ilustradas, e, a bem da verdade, nós não podemos perder de vista que o trabalho levado a efeito pelo eminente ministro Sebastião Reis, relator que propôs essa brilhante tese, ele palmeou e muito bem sobre um estudo jurisprudencial a partir do Supremo Tribunal Federal, e aqui ele ilustrou grandes votos, que um dos maiores votos que já fiz sobre o princípio da insignificância, jurisprudencialmente falando, aqui no Brasil, foi do ministro Celso de Mello. E aqui esse voto foi tocado. De sua vez, o ministro Reinaldo também trouxe uma belíssima lição aqui, de profundo conhecedor do direito penal e, notadamente, do princípio da significância da bagatela. Por outro lado, tivemos a fala aqui do ministro Rogério Schettino, que muito também contribuiu para o debate. E, por último, agora, o eminente ministro Azulay, quando ele deixa bem claro aí uma dúvida com relação à reiteração e à habitualidade. Mas, a bem da verdade, e aqui minha opinião, e será baseado nela que eu vou proferir meu voto, é que o que podiam mais fazer aqui, neste momento e neste processo, foi feito, e foi feito muito bem. Porque, além de agruparmos a jurisprudência do Supremo e do STJ,
E o brilhante parecer do Ministério Público, nós aqui tivemos um grande detalhe. O ministro relator, o ministro Sebastião, ele se equilibrou para evitar que fosse vulnerabilizado o Instituto do Princípio da Significância. E assim ele destacou todas, ele elaborou indagações e as respondeu. De maneira que, a meu ver, foi um voto magistral. O que tenho é de parabenizá-lo e acostar-me em toto e ratificando o vosso voto e acompanhando a vossa tese. Parabéns, ministro Sebastião Reis. Muito obrigado, ministro Teodoro. Ministro Jesuíno Rissato. Senhor presidente, meu cumprimento a todos, ao ilustre advogado que ocupou a tribuna e a ilustre subprocuradora-geral. Eu não tenho nenhum reparo a fazer ao voto, brilhante voto, do eminente relator, a quem vou acompanhar integralmente, e resume o pensamento do que vem sendo decidido nas duas turmas criminais. Quanto às observações feitas pelo ministro Saldanha e pelo ministro Messode, realmente, nós que lidamos com o direito penal há tantos anos, sabemos que o direito penal é casuístico, né? Não vejo como fixar uma tese rígida em termos de direito penal, porque cada caso é um caso, um furto é diferente de outro furto, um roubo é diferente de outro roubo, e você tem sempre que analisar as circunstâncias do delito e as condições pessoais do autor. Então, de forma que eu não vejo nenhum problema em se fixar uma tese central e admitir as exceções no caso concreto. Isso aí, quem aplica o direito penal, logicamente, no caso concreto, ele tem que sempre observar as circunstâncias do caso e as condições pessoais do autor do fato. Então, não vejo nenhum problema na fixação da tese, com as exceções casuísticas, e eu vou acompanhar integralmente o eminente relator. Então, proclamo. A sessão, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial nos termos do voto do relator. E, por maioria, vencido o ministro Messode Azulay, fixou a seguinte tese: a reiteração da conduta delitiva obsta à aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no artigo 64, inciso 1º do Código Penal, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.